O discurso metafórico não é feito apenas por uma questão de censura, como uma saída, como uma fuga de um discurso materialista direto, mas também porque toda vez que você aprofunda um discurso sobre um determinado fenômeno e que você encontra o núcleo explicativo dele, ele passa a ser um signo-símbolo. É ambientado no México, na América Latina, a história do Jango, do Arraes e do Lacerda, a história do janguismo no Brasil, contada no país da América Latina, mostrando o óbvio que era a colonização, a luta de classe, o racismo, o subdesenvolvimento, o marginalismo, desmistificando o povo, desidealizando o proletariado, que tinha sido justamente romantizado pelo romantismo socialista, e pelos europeus, porque, evidentemente, o nível de operariado europeu é superior ao do latino-americano. Você é mais culto, sabe ler, sabe escrever. Você muda o nome dos personagens, o cenário e a ordem de certos fatos, mas quando você faz a articulação total, dá o mesmo resultado, porque o modelo é o mesmo. As variações culturais, cor de roupa, maneira de comer, de falar, samba aqui, tango ali, quer dizer, são também chamadas flores do estilo. Você levanta tudo isso, você vai encontrar o mesmo osso, o mesmo tutano. O Paulo Emílio, em 1970, me designou ir procurar Glauber Rocha em Roma, que ele estava exilado. E durante 8 dias ele falou. Ele falou para mim e falou para Paulo Emílio, através dessas gravações, né, sobre a visão dele da história, a visão dele da filosofia e a visão dele do mundo naquele tempo, naquela passagem, vamos dizer, dos 60 para os 70. E o Glauber, naquele momento, e o cinema brasileiro daquele momento, que era o cinema novo, né, e que, vamos dizer assim, é objeto desse livro, O Mito da Civilização Atlântica, esse cinema estava preocupado justamente em usar a moderna linguagem audiovisual para analisar e interpretar a sociedade e a história. Então, naquela época, o cinema acabava fazendo o papel das ciências sociais. O Glauber vai discutir justamente o caráter de um povo que precisa, como ele diz, de pais espirituais ou de pais políticos. E que era um tema que ele já vinha desenvolvendo desde Deus, Diabo na Terra do Sol, né? O tema primeiro do messianismo, depois ele vai evoluir para a Terra em Transe no tema do populismo, no tema do patriarcalismo, porque ele está buscando justamente a compreensão desses signos históricos determinantes dessa sociedade. Como ele diz assim, ele quer saber a história mítica, os grandes signos, o que nós herdamos. O que nós herdamos que nos levou àquele fracasso do final dos anos 60, como ele diz, né? Na antevisão das guerrilhas de 68, que é vamos dizer, o pano de fundo de Terra em Transe, que é o momento do janguismo no Brasil. O janguismo permitia uma arte revolucionária. Temos que ir até o fim. O janguismo era o poder político, o Jango lá tinha um programa de reformas no país, reforma agrária, reforma urbana, reformas econômicas, que abria as vias do socialismo do Brasil. É uma luta inútil, seremos esmagados. Você não pode trair nós. Nossa aventura terminou. Aventura? Você chama como todo nosso trabalho trabalho? aventura? Aventura! Você chama o nosso trabalho aventura? Por isso o Jango caiu, porque o Brasil ia para o socialismo em 10 anos, com os militares que podiam apoiar exatamente esse esquema. Cumpram as ordens. Disperse os resistentes. Essa situação, essa tensão de agitação política atingiu o auge num grande comício realizado no dia 13 de março de 1964, quando Goulart, ao lado de todas as forças representativas da esquerda do Brasil, falou às massas e iniciou as primeiras reformas sociais e econômicas que anunciavam esta revolução. A contradição das forças que regem a nossa vida
nos lançou nesse impasse político tão comum àqueles que participam ativamente das grandes decisões. Para que esse documento? Para quê? Interessado nos O desenvolvimentos. imperialismo americano, aliado à burguesia brasileira e aos setores mais conservadores do Exército, deram um golpe de Estado e tomaram o Na poder. frente das grandes decisões nacionais. Os discursos, os princípios, Passamos o as nosso governo ao promessas. Supremo Poder Federal, certos de que resistir será talvez provocar uma guerra fratricida entre inocentes. Quem são os inocentes? O golpe de Estado era previsto no Brasil, mas Goulart não temia o golpe de Estado porque acreditava que havia uma organização de massa muito forte capaz de resistir ao golpe de Estado. E o que se passou é que, na realidade, aquela organização de massa era superficial. No momento do golpe em que se falou em armar o povo, o Goulart hesitou em armar o povo. Quando alguns pequenos setores do exército de esquerda tentou armar o povo, não havia armas e o povo já estava disperso. Se tentou chamar as massas a uma greve geral e se notou que as organizações de base do Partido Comunista eram completamente ineficazes em relação ao povo. Terra em Transe é uma resposta ao golpe, como outros filmes do cinema novo naquele momento. Enquanto tal, ele tem dois movimentos. Ele tem uma revisão do que foi o ideário, né, da direita golpista e de que forma, né, traduzir isso num drama, como inventar personagens, como fazer determinadas máscaras serem capazes de condensar uma postura política. Né? E de outro lado, tem uma revisão crítica da esquerda. Principalmente, né, tem uma dissecação do que a gente pode chamar do teatro do populismo. A gente tem que gritar. Gritar com o quê? Com o que sobrar da gente, com os ossos, com tudo. Cala a boca, você e sua gente não sabe de nada. Doutor Paulo, o senhor é meu amigo, o senhor me prometia. Eu nunca lhe prometi nada. Eu não sou mentiroso. Então, aquela linguagem alternativa é a linguagem da consciência, entendeu? Política do cineasta brasileiro no momento, e que era a linguagem política da consciência mais avançada do terceiro mundo, que estava inteiramente de acordo e coordenado com o que ocorria em Cuba e na Argélia. E depois no Brasil, na realidade, que era o ponto mais culminante disso. O Terra em Transe coloca questões mais complexas. É uma metáfora, mas colocada a um nível mais geral das representações políticas e sociais e de classe de um país. E nem todos os países na América Latina têm aquela complexidade e aquela sofisticação que está ali retratada no Terra em Transe. Aquilo é uma coisa muito, talvez, brasileira e que você não encontra fácil repetição, reprodução na maioria dos países eminentemente agrários da América Latina. Com o golpe do Brasil se radicaliza a situação latino-americana, meio que sai paolas. O Che Guevara ficou convencido que tinha que partir para a guerra, quer dizer, sai a tricontinental, tem Lubumba, rebelião na Argélia, quer dizer, o terceiro mundo começa a existir. Qual o sentido da coerência? Dizem que é prudente observar a história sem sofrer, até que um dia, pela consciência, a massa tome o poder. Ando pelas ruas e vejo o povo magro, apático, abatido. Este povo não pode acreditar em nenhum partido. Este povo alquebrado, cujo sangue sem vigor, este povo precisa da morte mais do que se possa supor. O sangue que estimula no irmão a dor, o sentimento do nada que gera o amor. A morte como fé, não como temor. O que Terra em Transe traz é uma demonstração ao vivo, não é, da força desse universo de imagens, né, e de como, para pensar política, é preciso pensar também o campo simbólico. E não achar que você vai limpar a realidade desse universo todo e vai produzir uma explicação, não é, cristalina de qual é o processo que está sendo vivido.
estilo de filmar está profundamente ligado à cultura popular brasileira, lo que é considerado símbolos e alegorias não são abstrações, pero são expressões diretas de elementos da cultura popular, um cine hecho sobre o povo com a colaboração cultural do povo, que expressa os mitos mais profundos do povo americano, heredados da cultura negra, da cultura índia, da moral do povo, que não é a moral burguesa, da psicologia do povo, que não é a psicologia burguesa, da imaginação visual, da arquitetura, dos trajes. Assim não é possível a impotência da fé, a ingenuidade da fé. Então, que esses filmes se propunham a ser justamente espetáculos épicos, porque tratavam da história. Tratavam da história do ponto de vista materialista. E é épico no conceito brechetiano, quer dizer, no sentido em que reduz os atos humanos a uma significação histórica e que coloca os interesses da coletividade acima dos interesses do indivíduo, no sentido de combater aí justamente a usura personalista que gera o patriarcalismo dominante. O Terra em Transe traz uma metáfora extraordinária, que é pensar de que modo a política brasileira do século XX, como ainda permanece um acordo entre as elites, como ainda permanece uma política de portas fechadas e de espaços palacianos, com a exclusão, né, do povo, ela pode ser trabalhada iconograficamente a partir de uma referência ao século XVI, XVII. Não é à toa, né, que você tem essa extraordinária síntese entre um homem de terno do século XX sendo coroado, né, como se fosse um rei absoluto. Nesta grande coroação, né, ele mobiliza, por outro lado, um ingrediente fundamental da cultura popular brasileira, que é o imaginário da escola de samba. Aprenderão, dominarei esta terra, botarei estas histéricas tradições em ordem, pela força, pelo amor da força, pela harmonia universal dos infernos, chegaremos a uma civilização. O que prova sua morte? O quê? O triunfo da beleza e da justiça. A morte do poeta no filme é uma morte-vida. Nós não seremos capazes de realizar valores pleno e profundamente se não formos capazes de morrer por uma ideia, por uma causa, por uma mulher, por um amigo, por um país. Quando o Terra em Transe estava filmando, os agentes do DOPS foram lá na MAPA pegar o roteiro. Pediram o roteiro para o administrador da MAPA. Disse: que negócio é esse? A polícia vem pedir meu roteiro lá dentro da MAPA. Meio esquerdizado, começou a fazer poemas políticos e tal, quer dizer, começou a abrir a consciência dele, quer dizer, a hora que ele começa. Nós sabemos que ele tinha passado pelo México, tinha cruzado com o Buñuel, tinha feito uma figuração em filme do Buñuel, e de lá saiu para participar do encontro, daquela resenha do cinema latino-americano, onde ele apresentou o Estética da Fome. E depois, ficando na Itália há algum tempo, ele redigiu uma primeira versão de um roteiro de um filme chamado América Nuestra, que tinha como subtítulo A Terra em Transe. Eu me lembro de ter lido mais de uma versão do roteiro de Terra em Transe, e a cena inicial eram cenas muito diferentes de uma versão para outra. Existe uma que começa com uma passeata de estudantes, tem uma outra que começa com a polícia perseguindo um marginal numa lixeira. Existem várias ações, mas em todas elas há um ponto comum, que é a preocupação de narrar com um nervosismo semelhante ao que nós encontramos na versão existente do filme. E eu me lembro perfeitamente, já que ele começou a escrever esse roteiro,
na nossa casa em Roma, ali naquele belíssimo Palazzo Remo Pignatelli. E para mim foi uma experiência, talvez tenha sido a experiência maior que eu tive até hoje com um artista, porque eu vi aquilo nascendo, né? Aquilo se transformando em texto datilografado, né? Glauber não parava de batucar aquela máquina a noite inteira. O Glauber estava preocupado, torturado com a fluidez da palavra, da escolha da palavra certa. Então ele tinha um grilo de que ele podia estar falando no baianês deles e não tinha nada a ver com o jazz, não tinha nada a ver com o Vieira. Então ele estava atrás de saber, de descobrir se a repetição de mesmas palavras poderiam ser um vício de linguagem deles e não tinha nada a ver com aquilo com o personagem. Você pode assistir tudo, aí dá uma volta. Tem que dar estudo e mais um outro. Tem um outro. Tudo. Deve ter gasto uns 2 dias inteiros contando quantas palavras apareciam, né, no roteiro, né? Então ele ia corrigir. Quer dizer, uma tortura de uma coisa do perfeccionismo, do acertar. Isso tem nada a ver com vale tudo, com aleatório, com, sabe? Uma improvisação muito grande para pegar a coisa no acontecer dela, no existir dela, mas um rigor de lógica, de coerência, tal, fantástico, né? Então você tem as duas coisas o tempo todo. Né? Coisa que eu acho que precisa de mais atenção em relação ao Glauber, é o Glauber poeta. O poema que transcorre como fundo do filme é de uma beleza fantástica. Eu não sei se vocês já prestaram atenção no poema. É muito, muito bonito. É fortíssimo. Quando voltei para Eldorado, não sei se antes ou depois, quando revi a paisagem imutável, a natureza, a mesma gente perdida em sua impossível grandeza, eu trazia uma forte amargura dos encontros perdidos e outra vez me perdia no fundo dos meus sentidos. Eu não acreditava em sonhos, em mais nada. Apenas a carne me ardia e nela eu me encontrava. O que eu me lembro dele escrevendo o roteiro, ele me deu as primeiras páginas para ler, me impressionou o processo de criação dele, porque não era uma coisa que tinha uma origem de fundo literário, como Deus do Diabo eu acho que tem um pouco. Mas ali era uma coisa que estava nascendo junto com o cinema. As referências eram muito ligadas ao cinema. Cinema e poesia. Lautréamont, ali Baudelaire, que estava ali embasando aquele cara, aquele Paulo Martins, febril, aquela figura em trânsito. Os roteiros dele eram, isso eu insisto, eram roteiros de uma pessoa com profundo conhecimento de linguagem, com um profundo conhecimento da estética dos grandes clássicos americanos e europeus. Ele gostava de cinema americano, ele gostava do Sam Peckinpah, por exemplo. Então eu acho que no Deus e o Diabo ele começou a exercer, nessa precariedade que ele fez o filme, ele começou a exercer essa coisa de tirar a poesia da falta de recursos e fazer disso um estilo. Mas os roteiros desses 3 filmes, tanto Deus e o Diabo, quanto o Terra em Transe, quanto o Dragão, eram roteiros de superproduções europeias ou americanas, e que ele adequava aos recursos que ele tinha. Terra em Transe foi um filme elaborado, evidentemente, antes de Glauber ter passado aqueles quase 6 meses em Roma. Ele já trazia o filme dentro dele. Aliás, eu acho que é bom que se diga que Glauber trouxe todo o cinema dele tão logo ele terminou Barravento. O cinema do Glauber já estava todo dentro da cabeça dele. Não, eu não conto roteiro de filme. Eu não acredito em diretor que anda contando roteiro de filme, porque cinema é audiovisual.
Trans foi feito com dinheiro do Barreto, meu, do Cacá, do Zé Lito, dinheiro da Difilme. Mas tanto Deus, o Diabo e o Terra em Trans foram feitos que tinha exibição garantida, saísse o que saísse. A experiência de produzir Terra em Trânsito para mim foi uma coisa muito forte na minha vida. Eu, inclusive, depois que eu produzi Terra em Trânsito, eu cheguei à conclusão de que eu jamais iria produzir um outro filme da mesma maneira como eu produzi esse. Então, quer dizer, eu praticamente encerrei a minha carreira de produtor. Depois eu continuei produzindo filmes, mas nunca com o vigor e com a força que eu produzi Terra em Trânsito. Eu fiquei tão impressionado com o roteiro, quer dizer, quando eu li o roteiro, a primeira versão do roteiro, né, aquilo me chamou a atenção de tal natureza que me mobilizou completamente. Então eu me dediquei inteiramente, eu fazia do filme tudo que você pode imaginar, tudo que era possível fazer. Fui assistente de direção, filmei cena aérea, filmei cena no meio da rua, não é? E produzia, era diretor de produção, era produtor executivo. Infelizmente nós não conseguimos fazer exatamente o que estava no roteiro, porque tinha algumas coisas que não dava para produzir, que eram coisas muito complexas em termos de produção, e o dinheiro que a gente tinha era muito limitado, se bem que o filme, na verdade, teve um orçamento bastante razoável para a época. Foi um filme caro, vamos dizer assim, para a época, né? Era um filme que eu tinha, por exemplo, eu tinha feito A Grande Cidade por 40 mil dinheiros, né? Não sei, não adianta dizer o dinheiro porque ninguém sabe mais qual é, e Terra em Trânsito custou 107, quer dizer, ou seja, Terra em Trânsito custou muito mais, mas porque também tinha um elenco muito grande, né? Tinha um elenco de estrelas e tal. Começou com um negativo que o Jabor tinha comprado para fazer Opinião Pública, o Jabor queria fazer Opinião Pública, né? Resolveu não fazer o filme, e aí nós pegamos o negativo dele e começamos a filmar com as latas que tinha de negativo, e depois as latas acabaram rapidamente, e aí nós fomos conseguindo negativo cada dia tinha que arranjar um negativo novo, então filmamos com todos os negativos possíveis e imagináveis da história que existia na humanidade, Gevapam 30, 60, 90, Plus X, 3X, 4X, até no fim eu cheguei com um filme do fio, aí o Luiz Carlos falou, não, esse não dá, nós temos que fazer um teste na lida para saber, e era um filme positivo, era um filme baiano, inclusive. Então, quer dizer, o Luiz Carlos, por exemplo, tem uma importância muito grande na produção desse filme, porque justamente, primeiro, topou fazer uma coisa dela, além disso, ele topou também fazer o filme sem luz, praticamente, o que permitia ao Glauber uma liberdade muito grande de filmar de onde quisesse, para onde quisesse, né? Foi filmado em poucas semanas, com um orçamento ridículo, graças ao Zelito Viana e ao Luiz Carlos Barreto. Por sorte, um dia nós íamos filmar na Barra e cruzamos com um comboio militar armado. Aí, filma, Dib, filma. Quer dizer, o filme tinha muito isso. Pegou, entendeu? E conseguiu pôr o exército dentro do filme, pôr forças armadas dentro do filme, que na época era impraticável. A gente não podia sequer fazer uma cenografia, um figurino, entendeu? Para colocar esse lado da repressão militar, e a gente pegou por acaso, assim. Naquela época estava começando o negócio de cartão de crédito no Brasil. O único cartão de crédito existente era o Diners Club. E o Zelito tinha um cartão e eu tinha outro. Então, como a gente só tinha cartão de crédito, a gente comia nos melhores restaurantes. Era um luxo, a produção paupérrima, mas na hora de comer, do almoço e tal, a gente sempre ia para os restaurantes melhores, né? Com elenco, com equipe, todo mundo, que ainda não tinha o dinheiro para pagar à vista, né? Alimentação, eu pendurava aquilo para frente, vamos ver no que vai dar. Tinha uma paranoia enorme de com medo de toda hora de que o negativo fosse apreendido, e o Glauber então escondia o negativo aqui em casa, o negativo ficou escondido na minha casa durante um tempo, ele não tirava da lida, ele revelava e tirava o negativo também, não deixava o negativo lá, com medo que o negativo fosse sequestrado a qualquer momento. E engraçado é que tinha uns carros do Lacerda com a faixa amarela, assim, e que toda vez que passava um carro amarelo, o Glauber parava a filmagem, mas o Glauber, aquele é o carro da prefeitura. Outra coisa engraçada do filme é que a gente filmava de paletó e gravata, muitas vezes,
porque 3 horas da tarde tínhamos que ir para os bancos. Saía eu, Luiz Carlos e o Glauber para os bancos atrás de dinheiro, cada um no banco que conhecia, ou às vezes nós 3 íamos juntos, para conseguir o dinheiro, porque o dinheiro foi conseguido assim durante o filme. Cada filme que a gente fazia era como se a gente estivesse escrevendo um pedaço da história do Brasil. O ato de fazer o filme tem que permanecer um ato voluntário, um ato de vontade, da alma, do corpo, né? Inclusive o Terra em Transe, o Zé Luiz financiou, emprestou 7 milhões, mas de uma forma inteiramente discreta, que ele emprestou 7 milhões sem perguntar para quê. E o outro dinheiro eu consegui no Banco do Estado do Maranhão, que me emprestou mais 7 milhões, o José Sarney, que era governador do Maranhão, que é meu amigo, e que também não me perguntou para quê. Eu disse, eu quero fazer um filme, eu não tenho dinheiro e tal, você me empresta o dinheiro aí. Ele me emprestou, nunca perguntou para quê. Depois eu, inclusive, levei anos para pagar essa dívida, mas paguei tudo. Aliás, Terra em Transe não foi fracasso, como as pessoas falaram. Terra em Transe foi um filme que saiu, que deu bastante dinheiro dentro do Rio, e foi bem distribuído no Brasil, e foi vendido para o mundo todo. Aliás, o Porfírio de Ais do Terra em Transe é inspirado no Lacerda. O Paulo Otran parece o Lacerda porque eu vi o Lacerda. Seria melhor ele que o Paulo Otran, não sei. Mas é o melhor Paulo Otran, porque o Paulo Otran parece um inconsciente raquítico mesmo. Os extremistas criaram a mística do povo. Mas o povo não vale nada. O povo é cego e vingativo. Se derem olhos ao povo, que fará o povo? Onde está a sua consciência? Que você me desse! Ele desconstruía a interpretação naturalista, babaca, careta, do Teatro de Arena, que era dos atores que muitos amigos pessoais dele, que estavam fazendo o filme quase de graça e tal, ele rompia aquilo. Ele queria que as pessoas se sentissem na pele dos personagens. Eu vinha do Teatro de Arena de São Paulo. Levanta, verme! Onde, no Teatro de Arena de São Paulo, eu aprendi a desenvolver um trabalho, obviamente, racional. Era um teatro político, né? Minha formação naquele momento era toda racional. E o Glauber era o oposto disso, como diretor, dirigindo atores. Isso me espantou muito no início. Tive muita dificuldade em atuar dessa maneira. E pior ainda, na época a gente não era som direto, na época a gente dublava os filmes. Então era uma época que os diretores tinham liberdade de fora da câmera ficar te orientando. Isso já me incomodava um pouco, mas no caso do Glauber, o Glauber não orientava. O Glauber conduzia aos gritos e tudo perto de você. Se a câmera estava perto de você, ele estava aqui ao lado da câmera, a meio metro do teu rosto. E ele conduzia o trabalho delirando. Ele regia uma orquestra. Por que ele fazia isso? Quer dizer, ele não sabia dirigir ator? Claro que ele sabia dirigia ator genialmente. Mas ele não queria o naturalismo dos filmes brasileiros. Não sei. Não quero lhe quebrar a cara. Quebre. Ela não vale nada. Quebre. Eu não tenho orgulho. Nem vaidade. Nem ambição. Quebre. Então ele dizia, chora mais, Caruana! Chora! Chora! E aquilo era desesperador para mim. Como é que eu ia representar com uma pessoa gritando aos berros? Aí tinha um momento assim, cai no chão. E eu não entendia por que cai no chão. Não havia nenhuma razão para que eu caísse no chão. Mas eu caía, porque ele pedia que eu caísse no chão. Eu demorei muito a me acostumar com, vamos dizer, com essa escola de trabalho. Foi até bom porque eu acabei também aprendendo ou apreendendo uma forma de representar, onde você trabalha alegoricamente, trabalha solto, sem compromisso. Essa foi a minha experiência. Teve um dia até absurdo, onde ele gritou ação e me deu uma bofetada. Ele queria que eu esquentasse. Ele só achava que o ator estava pronto
quando o ator estava com os nervos à flor da pele. Foi por isto que eu desisti. Foi por isto que eu morri. O Glauber, na sua maneira de dirigir, sabe, aliás, ele deixava os atores, ele criava um ambiente, colocava os atores dentro desse ambiente e ele ia exigindo dos atores, levando os atores até um clima exacerbado, acima da realidade, acima do natural. Que eu não posso explicar aos meus inimigos são as razões que me levaram a abandonar o exercício da solidão. Naquela sequência do Paulo Autran na escadaria do Teatro Municipal, foram vários takes, né? Então, no primeiro take, certamente, vocês podem perceber o momento que o Paulo Autran tá com a cara meio impactada. Aí, do meio, o Glauber grita para ele, fala isso, né? Aí o Paulo Autran segura a cara, eu não estou acreditando no que estou ouvindo, mas não perde a cara de Porfírio Dias. Ouve, vê, escuta o que o Glauber falou e repete dentro da cena, dentro da entonação do personagem e tudo mais e tal. Morreu, mas não traiu. Eu morrerei sem trair, proclamando a grandeza do homem, da natureza, de Deus. A cena do discurso final, o Glauber ficava atrás da câmera, assim para mim, mais, dizendo mais. Nada satisfazia ele queria mesmo o máximo total do delírio. Mas ele ficava muito satisfeito com cada texto. Quando ele disse mais, quando ele mandou corta, eu digo, você quer que eu faça mais? Ele disse, não, tá bom. Cada vez que eu assisti o filme, eu gostei mais. E da última vez que eu vi, eu pude me fixar na interpretação da Glauce Rocha. Ela é maravilhosa no filme. Eu acho que de longe é a melhor do filme. A Glauce é o personagem, tipo, a luta continua. É o personagem coerente, lógico, é a possibilidade de mudança mesmo, né? A escolha do ator para fazer o poeta, o Paulo Martins. Ele pensou no Tom Jobim, mas adiante, como ele não conseguiu convencer o Tom, ou que fosse, não sei exatamente, mas surgiu a figura do Jardel. Porque o Jardel talvez tivesse um instinto meio bruto, embora fosse um ator extremamente hábil de palco, de televisão, de cinema e tal. Ele, com o Glauber, ele virou um outro Jardel. A Glauce Rocha, que era uma pessoa das mais sensíveis que eu conheci, também entrou nessa fácil, entendeu? O culpado é o senhor, doutor Paulo! O culpado é o senhor! Fazia um espetáculo chamado Se Ficar o Bicho Pega, Se Correr o Bicho Come, que o Glauber foi ver. Então o Glauber me convidou para fazer o filme. Quando eu cheguei para filmar, o Glauber olhou para minha cara e disse, mas não é isso que eu quero. Aí eu pensei, assim, eu sei o que eu vou fazer uma encenação aqui. Aí tinha uma mulher pobrezinha lá no canto, eu troquei a roupa com a mulher, sujei a cara um pouco de terra, desarrumei o cabelo, sujei principalmente a sobrancelha, que o Glauber achou que estava fino, e fiquei assim sentada num canto, bem triste. Eu falei para mim, eu não vou voltar para casa sem fazer esse filme. Aí o Glauber olhou para mim e disse assim, mas é isso que eu quero. Eu disse, então vamos, né? Você é isso mesmo. Você é o único que pode fazer isso. E numa cena, numa das primeiras cenas que nós fizemos, no apartamento do Rubem Braga, em Ipanema, era uma cena minha com o Jardel sentado numa cadeira, no meio de uma sala, e eu andando em volta dele, dizendo um texto difícil. E eu, muito confuso, senti que já era a hora da filmagem e tal. O Glauber não tinha falado nada comigo até aquele momento. Eu aí chamei o Glauber, desculpe, eu estou meio confuso aqui.
Talvez eu não tenha entendido a cena, ou talvez não tenha entendido nem o personagem, eu preciso que você me ajude aqui, me dá uma orientação, eu não sei como fazer essa cena. Ele pegou, botou a mão no meu ombro assim, fez assim. Se eu estava confuso, mais confuso eu fiquei. Absurdo! Maravilha! Eu não posso morrer! De qualquer maneira, você sabia que havia uma bela história em torno daquela alegoria. Eu me entusiasmava quando eu não estava em cena e eu ficava vendo as outras cenas, aí eu olhava e começava a entender o que o Glauber estava montando, né? Aquele espetáculo visual, né? E aí eu ia me entusiasmando. E com isso, até num certo sentido, ele foi me conquistando. Ele era um sedutor, sem vergonha. Ele era um sedutor. Então ele foi seduzindo a gente, e nós, atores, acabamos nos braços dele e ele fazendo da gente o que ele queria. O tema não quer dizer nada, o que interessa é o método. Então eu acho que, na verdade, o que o cineasta precisa é libertar a imaginação e entender o cinema no seu plano audiovisual. Glauber Rocha, Terra em Trânsito. Agora, com 43 atores, um estado maior de 9 pessoas, 5 semanas de filmagem, 100 mil cruzeiros novos de custo de produção, surge um novo país. Eldorado. Surge Terra em Trânsito. Luiz Carlos Barreto mede a luz de Eldorado. Fazer a fotografia do Terra em Trânsito foi um segundo desafio muito grande. Depois do Vidas Secas, que o Glauber ele próprio tinha inventado que eu tinha que fotografar o Vidas Secas, ele me chamou para fazer o Terra em Trânsito. Aí eu aceitei o desafio de fazer a fotografia. O Glauber tinha uma preocupação grande, é que nos exteriores não se identificasse onde aquilo estava se passando, né? Que aquilo não podia ter uma conotação objetiva concreta com nenhum país, né? Porque, na verdade, era o Eldorado, um país imaginário e tal. E uma das coisas que a gente teria que fazer nos exteriores era exatamente fazer com que a paisagem, os fundos não fossem muito identificados. Então teve-se que usar mais ou menos a mesma técnica, né? Mesmo partido que se teve de luz no Vidas Secas, né? Muito raramente, mesmo nos interiores, sempre que possível a gente filmava com a luz que existisse naquele interior, né? E nunca interferir jogando luz artificial. Pode dizer uma luz cinematográfica, não tinha essa luz cinematográfica, ela não existia. A gente teria que usar o tempo todo uma câmera na mão do DIB, e aí a gente tinha que botar uma luz de reforço, uma luz de reportagem, naquele tempo se chamava pau de luz. Isso foi o que resultou numa fotografia do Terra em Trânsito, uma fotografia muito jornalística, né? Porque o filme tem inclusive um tom jornalístico. Não fosse personagem principal, o poeta, um jornalista e tal. Às vezes as pessoas dizem assim, mas como é que o Glauber sabia do enquadramento, você que fazia o enquadramento ou o close? Não, ele pedia, ele sabia que eu estava enquadrado, ele não conhecia técnica nenhuma, de qual era a lente, qual era a câmera, as coisas técnicas. Ele sabia do enquadramento, o que era mais importante, quer dizer, sabia quando a câmera estava em close, se estava enquadrando 2 ou 3 atores, ou o que era, pela distância, ele tinha essa noção.
muito boa de saber o que estou enquadrando, porque não tinha monitor, não tinha o recurso que tem hoje para ver, né? E me levava sempre. Tem até um documentário que o Joaquim Pedro fez, que tem lá que ele dizendo, dá 7 passos da direita e tal. Tem as coisas que ele comandava, não só a câmera, como todo mundo que estava ali, né? Todos os atores. O Glauber ensaiava um plano de 20 segundos e rodava 4 minutos e meio, que é o tempo do filme, né? Do chassi, senão ele continuava. E fazia a direção na hora. Ele sabia o que queria, os atores também, qual era o roteiro e tal, mas criava na hora de rodar. Ele ficava admirado porque quando eu carrego na câmera, o motor, né, o dedão fica apoiando a câmera. Ele olhava, a primeira coisa ele olhava meu dedo, e o seu dedo, tá bom? Porque para ele era o peso todo que ficava aqui no dedão, né? Ele chamava o dedão de sabonete, parece um sabonete o teu dedo. Ele percebia nos mínimos detalhes as coisas, o filme inteiro na mão, né, para direção, tudo, ele se preocupava com esses detalhezinhos. Nessa filmagem aí, né, no Parque Lage, eu sei que tem uma cena que começa assim do Flávio Migliaccio, né, que está morto. Tu sobe, aí o Modesto vai levantar. Ó. Aí tem o... Tá vendo o Zé Medeiros, que tá filmando aqui. E aí eu tô atrás do Zé Medeiros, eu acho, tirando a fotografia ali no canto esquerdo, ali no alto. E eu tava ali meio de fotógrafo de cena e figurante ao mesmo tempo. Eu tinha 16 anos. O Eduardo, meu irmão, era o montador do filme e me sugeriu que eu visitasse uma filmagem que estava acontecendo perto da minha casa e que eu fizesse umas fotos lá, assim, para experimentar uma máquina nova que meu pai tinha me dado de presente. E aí eu vim para casa, revelei o filme, fiz umas ampliações e mandei para o Glauber de presente. Achei que era uma maneira de agradecer a oportunidade. E, para minha surpresa, ele ligou lá para casa uns 2 dias depois. Não, vem participar do filme com a gente, vem fazer umas fotos aqui, a gente está precisando de um fotógrafo e tal. Então eu aderi à trupe nesse momento. Para mim era um pouco a descoberta do cinema. Quer dizer, aquilo me impactou muito, né? Feito, eu digo, a adrenalina que corria naquele set era muito alta, né? E eu fui tomado, certamente, pelo cinema naquele momento. É um filme onde a liberdade da câmera, quer dizer, eu acredito que tenha sido uma condição sine qua non dada pelo Glauber, meio que obrigou a um certo estilo fotográfico, quer dizer, a incorporação do Luiz Carlos como fotógrafo, com toda, digamos, a sua teoria de uma fotografia naturalista, baseado nas fontes naturais, estava diretamente ligado à liberdade de câmera que o Glauber queria para o filme. Ele incorporou totalmente a proposta da direção e acho que fez um trabalho super interessante para o filme. O Zé Medeiros, a minha lembrança é que ele estava ali fazendo uma segunda câmera ou um making-off. Eu não, naquela época, eu não tinha consciência de que aquilo era um making-off, né? A foto do cartaz do filme, né, do Jardel Filho com a metralhadora, é uma foto que eu lembro claramente o dia que eu tirei. Eu sei que aquela foto foi feita no intervalo de filmagem, não durante a filmagem. Na verdade, o Jardel estava descansando, exausto da cena que tinha acabado de fazer. E eu vinha passando e aí captei aquela expressão e fiquei super feliz e surpreso quando me contaram, puxa, aquela foto do Jardel virou o cartaz do filme. Os melhores filmes do mundo foram feitos com um pedaço de filme. Roma, Cidade Aberta, Paisá, o Encoraçado Potemkin do Eisenstein. Inclusive a montagem é curta porque tinha negativo curto. Se tivesse longo, fazia plano longo. Os críticos em geral não entendem, entendeu, a cozinha da criação cinematográfica. Os cineastas trabalham muito sem, assim, no que pintar deu. Eu tinha trabalhado com ele no Maranhão, eu tinha feito o som do Maranhão, conhecia ele um pouco, porque eu já estava desde o ano anterior, na verdade, trabalhando profissionalmente, tinha sido assistente de direção do Joaquim Pedro, tinha montado o Padre Amos. Ele estava já, na verdade, se preparando para fazer o Terra em Trânsito. A primeira vez que eu li o roteiro de Terra em Trânsito foi em São Luís, durante a filmagem do Maranhão. Eu acho que o Glauber me chamou porque eu tinha 21 anos, não sabia nada sobre cinema, sobre montagem, porque ele tinha tentado já montar o filme com o Nello Melli, que era um montador argentino, tinha montado vários filmes do cinema novo, e o Nelly viu Os Cupiões
e trabalhou um dia, não se entendeu com o Glauber, achou que o filme era uma loucura total, que o Glauber era um doido total e se mandou. Então o Glauber precisava de uma pessoa que não tivesse regras, que não soubesse nada de cinema. Eu tinha 21 anos, literalmente. Com 21 anos não podia ter muita experiência. Na verdade, o filme se passa em alguns segundos entre o momento que o Jardel leva os tiros e o momento que o Jardel morre. Então isso permitia à montagem você fazer qualquer coisa, quer dizer, você podia contar aquela história em qualquer ordem. Então você pode fracionar o tempo, você pode cortar trechos no meio dos planos, você pode usar fragmentos de planos de 2, 3 fotogramas, você pode fazer qualquer coisa. Como o filme tinha um jogo permanente com o tempo, quer dizer, com a cronologia da narrativa, né? E tinha uma liberdade muito grande com essa questão das idas e das vindas do tempo, qual era o tempo presente, o que estava sendo narrado, o que era a memória. Havia ali, naquele momento, a tentativa de juntar as duas coisas, quer dizer, como se ela, quando ela entra na redação da primeira vez, fosse um tempo, e quando corta imediatamente para ela entrando de novo, já fosse num segundo tempo, num tempo da memória. E há uma pequena diferença que marca os dois planos, que é a entrada de uma música, se não me engano, um piano, cujos acordes entram no segundo plano, até para marcar essa distinção. Quando saiu a primeira cópia, o marcador de luz da Líder nos chamou, preocupadíssimo, que tinha um erro na montagem do negativo. Quando ele viu dois planos iguais, um depois do outro, ele achou que tinha havido um erro na montagem do negativo. No Terra em Trânsito tem 3 planos que são do Maranhão, cenas documentais. Tem um plano da saída da igreja, da Catedral de São Luís, um plano de cima, num carro, no meio da multidão, e um plano do palanque com a multidão. Isso tudo filmado no dia da posse do José Sarney, em janeiro de 66. Então o filme tem uma lógica, e dentro dessa lógica tem uma liberdade quase que absoluta. Mas era um fazer e refazer e experimentar contínuo. A câmera tem que ser trabalhada como um instrumento musical, a montagem como uma bateria. As pessoas têm que entender o cinema como a câmera escreve, canta, dança. A montagem é um ritmo, não tem leis para isso. Você está em toda parte. A praça é do povo, como o céu é do condor. A música de Terra em Trânsito, ela para mim foi um avanço até na minha própria carreira. Dada o iluminismo do Glauber Rocha, que descobriu a possibilidade de encarar uma orquestra sinfônica. Eu tinha meus estudos teóricos sobre orquestra, sobre tudo isso, sabia escrever, mas nunca havia tentado fazer nada. E ele não havia visto nenhum trabalho meu escrito para orquestra. Como é que um homem desse chega para mim e diz assim, não, você vai fazer a orquestração? Uma das orquestrações ficou para o Marlos Nobre fazer, foi da abertura. Sei que você não quer voltar mais. Ele pegou a minha música mais complicada de harmonia, que você não, é difícil cantar, vou cantar até um pedacinho aqui.
e queria que fosse sem acompanhamento nenhum. Eu digo, mas isso, Paulo, sei que vai ficar esquisito. Ele disse, não vai ficar, não. Pode deixar que não vai ficar esquisito. É legal, posso cantar, eu vou botar na voz dela, vai ficar legal. Eu digo, mas que coisa estranha, uma música inteira, você vai botar ela inteira, é inteira, e não vai ter nada acompanhando. Que visão. Eu não teria, como cineasta, eu não teria condições de imaginar uma coisa dessa. Ele não só acertou, porque quando isso aparece no filme, tem uma força, não é não? Era tempo e o tempo fez-se fim. Mas saiba você, ainda não se foi. Você está em toda parte, onde eu respiro, olha, eu sonho, sou. O Villa-Lobos eu ouvi com uma surpresa agradabilíssima quando entrou no filme. Fiquei até com um certo medo da minha voz que desaparecia. E ele se apaixonou pela bateria. Começou a ver na bateria momentos de incisão no filme. Aí mandava ele fazer coisa, improvisava, coisa lá. Quem regeu foi ele, quem fez os arranjos da bateria foi ele. Glauber é que dizia, eu quero uma coisa assim, que possa crescer em pratos aí, lá não sei o quê. Mais um filme ou dois, ele iria fazer uma ópera. O filme teve duas mixagens, na verdade, né? Quer dizer, o filme teve uma trilha musical que foi em grande parte abandonada na segunda mixagem, substituída por toda a música afro, os tiros de metralhadora, tudo isso foi acrescentado no próprio estúdio pelo Glauber na segunda mixagem. Eu nem estava presente nesse momento, né? Eu tinha feito uma cirurgia de amígdalas quando ele resolveu remixar o filme. E essa mixagem estava acontecendo no dia em que eu estava operado lá sem poder falar, e eles me telefonavam do estúdio para perguntar coisas, o Zelito ligava, onde é que estava isso, onde é que estava aquilo, e eu tinha que escrever uns bilhetes, assim. Ele não ficou satisfeito com a primeira mixagem, eu acho que ele achou a música excessivamente melodiosa e resolveu fazer uma coisa mais dissonantes, como era mais do espírito do trabalho sonoro dos filmes dele. Fundação Museu da Imagem e do Som, Rio de Janeiro. O debate de hoje é uma apresentação da Cinemateca do Museu de Arte Moderna, do Museu da Imagem e do Som, sob patrocínio do Conselho Superior de Cultura Cinematográfica. Filme em debate, Terra em Trânsito. Existiam no Museu da Imagem e do Som vários conselhos. Existia o Conselho Superior de Música Popular, Conselho Superior de Cinema, de Diabo. E o de cinema eu era secretário-geral. Então, por obrigação, se qualquer debate que fosse organizado, eu teria que ser o mediador desse debate. E isso me foi pedido pelo Ricardo Cavalbin, que era o diretor do Museu da Imagem e do Som. E eu tentei tirar o copo fora, porque, puxa vida, eu não gosto de falar em público. Não, você vai ser só mediador do debate. O debate era sobre Terra em Trânsito, que acabara de ser liberado pela censura depois de um longo período de apurrinhações, idas e vindas. Tinha na mesa o Alex Vianney, se não me engano, o Luiz Carlos Barreto, tinha o Gabeira, Fernando Gabeira, Maurício Gomes Leite. Bom, auditório cheio de outros cineastas e pessoas interessadas em cinema. E do lado, assim, que do meu ponto de vista da mesa, na ponta direita, assim, na frente, o Clóvis Bornai.
Quem levantar o que se escreveu sobre Terra em Trânsito no Rio de Janeiro, da época que o filme foi proibido, vê exatamente como o filme foi atacadíssimo. O Lívio Bruni, com medo, tirou o filme de cartaz. Por incrível que pareça, o filme foi defendido na imprensa carioca pelo Nelson Rodrigues. O Hélio Peregrino tomou a defesa do filme lá no Museu da Imagem do Som. Um candidato popular! Hélio Peregrino. Se nós quisermos medir o valor de alguma coisa pela receptividade que tem essa coisa junto ao público, então nós teremos que eleger o Chacrinha presidente da República, porque ele tem uma receptividade fantástica. Fundação Museu da Imagem e do Som, Rio de Janeiro. O debate de hoje é uma apresentação da Cinemateca do Museu de Arte Moderna, do Museu da Imagem e do Som, sob patrocínio do Conselho Superior de Cultura Cinematográfica. Filme Debate, Terra em Trânsito. Com a palavra, o Luiz Carlos Barros. Bom, eu inicialmente lamentar que o Glauber não esteja aqui. E eu queria apenas, repetindo o que o Glauber escreveu no próprio pressbook do seu filme, que Terra em Trânsito não é um filme político, é um filme sobre política. Ele não teve nenhuma intenção de fixar posições políticas, apenas de expor o momento de transição por que passa o terceiro mundo, em especial a América E Latina. atenção, senhoras e senhores, vejam como se fez um político. Vejam como um homem, sem nunca ter contato com o povo, pôde se fazer grande e honrado nesta terra de Eldorado. Eu acho que as coisas fundamentais a se debater aqui, e a maior acusação que se faz ao filme, é que o filme é caótico, ininteligível. A acusação é primária. Eu acho que a acusação é, até certo ponto, reacionária, no mais amplo sentido do termo. E isso, eu acho que está amplamente reconhecido no voto da crítica internacional em Cannes, que considera o filme que mais contribuiu para uma inovação da linguagem cinematográfica. Aí deu-se a polêmica. Começou a esquerda a dizer que o filme era um filme que estava incitando a luta armada, que pregava a luta armada, que radicalizava, que era um absurdo, né, que era um filme divisionista, e a direita dizendo que era um filme perigoso, que era um filme... Enfim, começou um pau cruzado, da direita para a esquerda e da esquerda para a direita. Eu gostaria de passar a palavra ao Maurício Nunes Leite. Eu quero resumir minha opinião a 10 proposições iniciais que depois poderão ser colocadas em debate. Eu acho que Terra em Trânsito toca uma verdade desagradável de maneira desagradável. Ou seja, Terra em Trânsito fere as ideias prontas, o pensamento ordenado, os conceitos sólidos da direita e alguns slogans imutáveis da esquerda. O cinema de Glauber Rocha, como todo bom cinema da década dos anos 60, é um cinema provocante, polêmico, ou seja, poético. Terra em Trânsito oferece, num país em crise, uma feroz interrogação e muito desencanto. Paulo Martins, o poeta, oscila entre o intervalo romântico. Ele ama sua obra, ama Sara, respeita Dias, constrói Viela. Eldorado, país em crise, é também um país em transformação, onde tudo oscila. Homens, fatos, mulheres, ideias. Cada plano em Terra em Trânsito significa a imagem de uma atitude moral ou de uma dúvida política. As cúpulas revolucionárias, que palhaçada! Sabe qual o resultado do Pacto de Paulo, Vieira, extremistas? Uma vez Vieira no poder, eles engolirão você. Eles não respeitam pactos. Sou um homem de esquerda. De quê? Olha, imbecil, escute. A luta de classes existe. Qual é a sua classe? Terra em Trânsito é o retrato robô da América Latina. Entusiasmo e preguiça. Aspiração mística da liberdade. A fórmula de cada um para salvar a nação a seu modo. Se desenvolvermos a indústria, se dermos empregos, talvez... Como feras famintas, eles desejarão sempre mais. Até o seu próprio sangue. Eles querem poder. O povo no poder
isso nunca. Entende? Nunca. Pela liberdade morreremos. Por Deus. Pelo poder. Glauber recorre à emoção antes da inteligência. Seu filme é violento, patético, desequilibrado, como Eldorado. O exílio do Sol, do Pan, que é o Jango, filho do Getúlio, herdeiro de altos astrais, integradores, liberadores do país, acelerou, sob a repressão castelista e sob as contradições do costa-silvismo, acelerou a desagregação geral da esquerda brasileira e dos seus movimentos culturais. Como eu disse, o cinema novo resistiu, talvez porque está fazendo cinema no método mais justo. Terra em Trânsito não é bem um grande filme político. É um grande filme sobre a agonia da política. Com a caída do janguismo, eu volto a insistir nisso, o que cai não é o cinema novo, com a caída do janguismo, o que cai é a linguagem, a comunicação dos revolucionários e o povo brasileiro. Quer dizer, o que cai no Brasil é a esquerda toda. Passaria a palavra agora a Fernando Gabeira. Pois bem, eu acredito que Terra em Trânsito não ofereça nenhuma interrogação. Eu acho que Paulo Martins era apenas um candidato super-homem que ia fatalmente desaguar naquelas teorias reacionárias que no final acabou defendendo. E acredito também que ele simplesmente eludiu o problema dele e mergulhou nas correntes da história, mergulhou em busca da beleza ou da poesia, sem que tivesse realmente se reconhecido. Portanto, eu acho que o filme não lança nenhuma interrogação. Ele lança uma afirmação errônea. Ou se existe uma possibilidade de revolução, ou uma possibilidade de um homem pegar uma metralhadora, ou um homem sair com uma metralhadora, esse homem, nesse momento, está afirmando o máximo da singularidade dele. É preciso que ele entre inteiro. Uma revolução, uma posição dessa não se toma mutilado. Porque nós estávamos exatamente buscando uma explicação, mais do que uma explicação, uma saída para o impasse político que o Brasil tinha se metido com a instalação da ditadura militar. Hélio Pellegrino. O filme tem uma imensa importância cultural, porque o filme é uma honrada confissão de um impasse. Eldorado caiu num impasse, e nós provavelmente conhecemos bem este impasse. E, dentro de uma estratégia de acomodação, não foi possível solucionar o problema de Eldorado. Esqueceu de levar você. Foi o Vieira que me pediu para lhe procurar e explicar. Esta é a vivência do personagem, que é contraditório, que é dialético. Sei, eu não valho nada, sei. Minha amante. Ele foi torturado. Torturado. O personagem dialetiza a Spin, dialetiza os blocos, porque ele teve esperança em Dias. Ele pretendeu exatamente, através de uma solução reformista ou de uma solução de compromisso, resolver o seu problema existencial e o problema de Eldorado. E estas soluções de compromisso faliram. Você é um tipo anarquista, mas ainda pode ser aproveitado. Ora, por favor, não seja gentil. Eu creio que, nesse sentido, o poeta é um símbolo contraditório. Ele é um homem que reflete bem a dialética desse país em impasse, dos líderes populares e de tudo mais. O que queria Dias? E o que queria Dias? Conservar uma múmia aí. Por que é que você deixou Vieira? Porque Vieira ainda não tem, entende? Vieira também não queria mudar nada. Quando nós saímos nas ruas, nós dizíamos: o povo organizado derruba a ditadura. Um outro setor dizia: o povo armado derruba a ditadura. Havia, na verdade, duas concepções em choque. Uma concepção de fazer uma oposição política à ditadura militar e outra concepção de fazer uma oposição armada à ditadura militar. Essas duas concepções estavam por trás dos gritos nas ruas e de todas as divergências
no movimento estudantil. Vocês venderam tudo, as nossas esperanças, o nosso coração, o nosso amor, tudo. Vocês venderam tudo. A última chance. Diga sim. Uma epidemia de aço, uma epidemia de estudo. Na época eu já era jornalista do Jornal do Brasil, mas eu participava desse debate. Então, a minha presença no debate, a minha tentativa no debate, era de mostrar, veja bem a ironia, era de mostrar que a luta armada não era o caminho. Por incrível que pareça, alguns meses depois, eu assumi esse caminho. Mas o que eu procurava mostrar é que nós tínhamos que pensar bem no papel de um personagem chamado Sara, que foi feito pela Glaucia Rocha. Eu mostrava como ela estava voltada para as mudanças cotidianas, para o lado cinzento e pouco gratificante da luta política, que ela não queria nada de heróico, nada de retumbante, mas ela queria mudar progressivamente. O que sabe você das ambições? Eu queria me casar, ter filhos, como qualquer outra mulher. Eu fui lançada no coração do meu tempo. Existe uma deixa filosófica no filme que ele diz que é o absoluto, procura o absoluto como um misto, isto é, um absoluto que exclui o homem. Esse tipo de caminho no próprio filme é contestado pela posição de Sara, que seria a afirmação do filme. Sara, para conseguir o absoluto, para atingir o infinito, ela começa por uma coisa que ele se recusou a fazer, isto é, assumir integralmente a condição humana, com todos os seus limites, com E todas nunca as por suas orgulho. deficiências. Era uma coisa maior. Em nome da lógica dos meus sentimentos. O filme do Glauber dá, inclusive, uma abertura para a poesia, e a poesia resulta, por isso, retórica, porque é uma poesia inserida no contexto de um filme. É uma poesia gritada para as massas. Esse povo, alquebrado, que não tem capacidade para reagir, precisa da morte mais do que se possa supor. Isso pode parecer uma coisa inaceitável, mas, a meu ver, é uma verdade extremamente atraente, quer dizer, tem um aspecto de verdade apaixonante, né? O sentido da coerência. Dizem que é prudente observar a história sem sofrer, até que um dia, pela consciência, a massa tome o poder. Os grandes líderes, os grandes progressos da história, na verdade, têm se feito à custa de sangue e de morte. A morte como fé e não como temor é que seria o caminho de abertura que o Paulo Martins encontra, não para ele próprio, porque a morte dele não passa de um martírio. Interessa que eu me libertei e por isto eu não volto atrás. Quem se libertou? Quem se libertou? Se a linguagem do filme estivesse errada, se a poesia do filme não fosse uma poesia viva, como é que essa poesia nos atinge tão intensamente? Suas imagens, seus delírios, você é uma cópia suja de jazz. O filme é, quando muito, alegórico, que é muito diferente de ser simbólico. Já fez, dentro do Rio de Janeiro, mais de 60 milhões. Qual a contradição que existe nos líderes populares? Os líderes populares que apresentados no filme são monoliticamente maus. Eu acho que o filme do Glauber dá, inclusive, uma abertura para a poesia. Inclusive, eu creio que o poeta é a consciência de Eldorado. É uma poesia gritada para as massas. A irresponsabilidade política, 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 a irresponsabilidade. O Escorel tinha uma parte para dar. A plurissignificação não é um defeito, é uma das características mais encontradas em toda obra de arte contemporânea. Quando nós sonhamos, nós fazemos exatamente um produto ambíguo, pluridimensional, complexo e irredutível a uma fórmula matemática. Uma produção onírica na cabeça de um homem que agoniza. Quando o filme saiu, o Itamaraty denunciou o filme, a censura de Brasília proibiu o filme. Eu mandei o filme para Cannes, a Comissão de Cannes aceitou o filme, mas precisava que o governo brasileiro, o Itamaraty, desse um sinal, se pelo menos dissesse que não tinha nada contra, só porque tem um caso diplomático. Eu sou um homem pobre, um operário. Sou presidente do meu sindicato
Estou na luta das classes. Acho que está tudo errado. E eu não sei mesmo o que fazer. O país está numa grande crise e o melhor é aguardar a ordem do presidente. Terra em Transe marcou pela primeira vez como filme a impossibilidade dos intelectuais médios brasileiros entenderem o que o Glauber queria dizer. A prova é que o próprio Itamaraty não queria selecionar o filme para Cannes. Então o Itamaraty criou uma comissão. Criou uma comissão com intelectuais. E eles ficaram impossibilitados de dar um parecer. Estão vendo que é o povo? Um imbecil, um analfabeto, um despolitizado. Já pensaram Jerônimo no poder? Primeiro eu fui falar com o chefe do Departamento Cultural do Itamaraty. Me disse que tinha vetado o filme por questões estruturais. Eu tenho como função defender as instituições a que eu sirvo. Esse filme não pode sair do Brasil. Depois me disse que eu não tinha também um pensamento aristotélico. Me disse isso no final. Eles querem me paternalizar. Um momento! Um momento, minha gente! Um momento! Eu disse a ele que o filme, para mim, era questão de vida e morte, que eu ia passar o filme em Cannes de qualquer jeito. Tinha sido proibido lá em Brasília sob acusação de propaganda subliminar marxista e lesbianismo. Eu, então, resolvi falar com o Magalhães Pinto, porque o Magalhães Pinto era o ministro das Relações Exteriores do Costa e Silva. O Magalhães Pinto era o dono do banco que tinha financiado o filme. O Itamaraty lavou as mãos como Pilatos, entregando à comissão. A comissão desaconselhou a ida do filme para Cannes, considerando que o filme era primitivo, mal feito, mal montado, contando de maneira desconjuntada uma história que não tinha uma conclusão lógica. Com a licença dos doutores, Sr. Jerônimo, faz a política da gente, mas Sr. Jerônimo não é o povo. O povo sou eu, que tenho 7 filhos e não tenho onde morar. Ele sacou imediatamente que o problema era um pouco complicado, quer dizer que no decreto da censura, que saiu no Diário Oficial, disse que o filme era de baixa qualidade e que não tinha que ser proibido, não podia ter certificado de boa qualidade. E o nego aterrorizou o filme na base. Não interessava a eles que o presidente da República fosse coroado pelo rei Momo, não interessava a eles os cultos sincréticos, católico-macumbeiros do país, não interessava a eles a análise do populismo e do ridículo ditatorial, não interessava aquela sexualidade exposta do poder, não interessava a fome, não interessava, sobretudo, o povo. O pessoal aqui precisava do convite do filme do Festival de Cannes para poder o filme ser liberado na censura. E o filme não liberava na censura porque não era convidado de Cannes. Então estava aquele impasse. O movimento tomou caráter internacional porque os cineastas franceses, quer dizer, o Pierre Castro, o Chris Marquet, tomaram uma iniciativa internacional para liberar o filme. Então fizeram uma série de telegramas ao Costa e Silva, manifestos. Todos os cineastas italianos e franceses ligados ao cinema independente assinaram isso. Então, eu fui lá no Fábio Levré, no diretor do festival, e falei, olha, o que é preciso para que o festival oficialize o convite para o Terra em Transe? Aí ele falou, olha, eu preciso de um telegrama de alguém do governo brasileiro dizendo que não se opõe. Aí, meu amigo, eu fui e peguei o telefone, né, e falei para o Glauber, olha, é preciso de um telegrama de alguém daí do Brasil. Dei para ele a redação do telegrama que o Fábio Levré me deu. 2 dias depois, eu chego no Festival de Cannes, sou recebido euforicamente. O filme foi convidado, maravilha, tá tudo certo, pau, que beleza. Eu fiquei todo contente, que ótimo, que bom, meu Deus. Mas o que houve? Não, chegou um telegrama. Aí quando eu li o telegrama que eu vi, a redação era minha. Aí eu fiquei, ele que mandou. Ele foi aqui no Correio, junto com o Dario, disfarçado, foi de chapéu, disfarçado no Correio, e mandou o telegrama e assinou, Donatello Grieco, tá certo? Assinou por um cara que era... Aí, meu amigo, eu fiquei gelado. O Gomes Filmes liberou o filme dizendo o seguinte, se eu vou liberar agora, se não trouxer a palma de Cannes, eu vou dar uma palmada no diretor.
logo imediatamente ao Festival de Cannes, o filme foi lançado aqui. Eu fiz um trailer que eu achava que a gente podia fazer. Na minha cabeça eu achava que devia ser uma espécie de um avant trailer. A gente não devia entrar muito em papos sobre o filme, mas só nos valores do filme, né? Os atores, né? O local, o que era, e puxar a ideia da notoriedade que o filme tinha na censura, com a censura. Então, duas coisas a gente adotou. Uma, esse trailer de 30 segundos, que imediatamente a gente tirou uma quantidade enorme de cópias para lançar em tudo quanto é cinema do Livro Brunner, onde o filme foi lançado, e o anúncio do filme. O cineasta brasileiro, antes de despertar a consciência para o cinema, despertar logo a consciência política do fenômeno. Descobriu que só fazendo a revolução era possível fazer cinema. Essa tomada de posição mudava completamente o panorama cultural, que fazia do cineasta um personagem novo. O cinema novo, digamos que ele tem duas origens. Ele tem a origem baiana e ele tem a origem CPCista. No Centro Popular de Cultura, Cacá Diegues, Leon Hirschman, Miguel Borges, Arnaldo Jabor e Joaquim queriam fazer cinema novo, quer dizer, queriam fazer um novo cinema para o Brasil. Esse momento não existia em São Paulo nem em Minas. O cinema novo, ele aconteceu internacionalmente a partir de 62, Seminário do Terceiro Mundo, organizado pelo Colombiano, um órgão jesuíta de Gênova, que reuniu os cinemas de toda a cinematografia de toda a América Latina. Houve uma retrospectiva em Santa Margarita Ligure. Tive que se apresentar o Grande Feira, Pagador de Promessas, em 62. Foi o ano que aconteceu com Palma de Ouro e o cinema novo estava começando. Coro de Gato ganhou uma Oberhausen. O discurso do cinema novo realmente surpreendia o estilo europeu, do cinema rico, confortado. Era uma coisa que trazia alguma coisa de novo. Barravento foi premiado no Festival de Karlovy Vary, um festival comunista, onde já tinha recebido boas críticas, inclusive da imprensa comunista francesa, embora tenha sido atacado pela imprensa comunista do Brasil. Então o movimento do cinema novo ia gerar em 66, inclusive, o movimento do cinema latino-americano. Então o cinema novo também se destacou e se transformou num fato independente, cuja estética veio gerar uma repercussão mundial e uma influência mundial no cinema do terceiro mundo, no cinema político europeu, porque o próprio Godard reconheceu que virou um cineasta revolucionário depois que viu o Desafio em Berlim em 65. A nossa geração introduziu no Brasil as novas tecnologias cinematográficas dos anos 60. Fomos nós, Glauber inclusive, é claro, que introduzimos as câmeras europeias mais leves, que permitiam a gente usar a câmera na mão, a iluminação natural sem precisar de um artifício do estúdio, o gravador Nagra, que permitia você fazer som direto e levar o som para a rua. Quer dizer, ao contrário do que muita gente diz, que a gente não dava bola para técnica, ao contrário disso, os nossos filmes, inclusive, sobretudo aqueles do Glauber, trouxeram essas técnicas para o cinema brasileiro, modernizaram tecnologicamente o cinema brasileiro. A classe cinematográfica, ou seja, o grupo cinematográfico, tinha uma grande unidade em torno dos princípios, ou seja, era justamente tentar fazer um cinema novo que integrasse a experiência, entendeu, do sistema revolucionário soviético, a experiência do cinema espetacular americano e a experiência do cinema intelectual europeu capitalista. A verdade é essa, nós tínhamos a compreensão dos três fenômenos. Era uma espécie assim de cruzar Jean Fort com Jean Vigo e com Eisenstein. Então, digamos que internamente o bloco Cinema Novo era todo integrado, quer dizer, tanto a discussão era uma nova síntese entre esse discurso conteudista e formalista, quer dizer, na verdade a cultura cinematográfica e literária do pessoal era bastante vasta, e o Cinema Novo levou aquela vantagem fantástica de restaurar o discurso do cinema revolucionário que estava sepultado desde a época do cinema soviético, porque o Cinema Novo saiu com uma jogada nova realmente, entendeu? Saiu com uma jogada nova que deu certo, e dando certo, questionou o discurso cinematográfico mundial. O fato de ter ocorrido na virada da mesa, quando o Castelo Branco estava derrubando o Django, fez com que o Cinema Novo, por ser um movimento marginal à cultura brasileira que controlava o processo janguista e caía naquele momento, o Cinema Novo não caiu porque nem estava ligando as estruturas que caíram e nem as estruturas que subiram. E por ser cinema, era organizado economicamente e por isso conseguiu sobreviver. Era de filme, era uma reunião de amigos
que reuniram para fazer de filme foi a melhor coisa, muito melhor que Embrafilme, que tudo fez de filme. Eram 11 distribuidores, que eram diretores, produtores, faziam uma distribuição muito boa, e depois foi nascendo pessoas ali da outra geração que foram nascendo, filmando lá. Eu, Zé Lito e Walter, fundamos a Mapa Filme, nós produzimos A Grande Cidade, do Cacá, que foi justamente uma coprodução entre o Cacá, Diegues e Produção Individual, e a Mapa Filmes com os avanços da Descrédita de Filme. Então produzimos A Grande Cidade, Terra em Transe, O Câncer e O Dragão, e Brasil ano 2000, até o tempo que eu estava lá no Brasil. O dinheiro todo que entrou no Terra em Transe, a caixa do Terra em Transe, foi a exibição do Menino de Gênio no Rio de Janeiro. A bala financeira, o dinheiro que correu ali, a bala na agulha, veio do... Eu acho essa coisa interessante, porque isso era um momento da história do cinema brasileiro onde os filmes falavam entre si, entendeu? E isso era uma coisa muito solidária, muito rica desse momento do cinema brasileiro. O Cinema Novo é um exemplo histórico de pessoas que amavam o Brasil, que amavam o cinema e que queriam fazer um cinema fraterno, um cinema de fraternidade, um cinema que coubesse dentro dele uma utopia de um Brasil melhor, de um mundo melhor. Então, nos momentos de abertura política, o movimento Cinema Novo não existe, mas existe a ideia do Cinema Novo, que essa ideia é eterna, do novo é eterna, entendeu? Então, de forma que essa ideia prosseguirá. Terra em Transe é um filme inspirado no Mário Faustino, que morreu, que é o grande poeta dessa geração aí. Avançando nas praças entre ninhos... É Mário Faustino, é Goulart, é Paulo Francis, Jânio de Freitas, quer dizer, são os caras da Penzana. Vejo que de sangue se desenha o Atlântico, sob uma constante ameaça de metais a jato. Guerras e guerras. O Terra em Transe é um filme de jogo limpo, claro, pô, não tem ambiguidade ali dentro. O sujeito viu uma ambiguidade com má vontade. O astronauta se deu por achado. Todas as piadas são possíveis na tragédia de cada dia. Eu, por exemplo, me dou ao vão exercício da poesia. O cinema está ligado à política sempre, para nós sempre foi isso. Nós sempre estivemos nos ministérios, nos quartéis, das FAP, nas universidades. O golpe de 64 foi liderado por Castelo Branco e, em conjunto com a oligarquia brasileira, quer dizer, a burguesia brasileira, que temia o comunismo, não queria instalar uma ditadura militar no Brasil. Ou seja, a burguesia brasileira, aliada ao imperialismo, e a esses setores militares fascistas, liberais, queriam botar o Goulart para fora e estabelecer um regime fascista liberal, porque não queriam caracterizar o país como uma ditadura militar. Julio Fuentes, declaro estado de alegria permanente em Eldorado e saúdo Paulo Martínez, preta e patriota. O governo de Castelo Branco se caracterizava por um entreguismo econômico aos americanos absoluto. Importei algumas sementes. Maravilha. Levei de presente a Fernandes para os jardins do palácio. Consegui novos créditos do Banco Nacional. Isto ha provocado nos setores nacionalistas do exército, que haviam hecho a revolução contra a subversão e a corrupção, uma reação contra Castelo Branco. Dr. Cassius viajou? Não assinou os novos contratos? Mas isto é um absurdo. Um absurdo. Esta tendência nacionalista do exército era liderada por Costa e Silva, que era ministro da guerra. Já em 66, Costa e Silva toma o poder. Eleito por el Congresso, a subida de Costa e Silva ao poder significou a queda de servilismo ao imperialismo. Eu não sabia exatamente que as massas estavam na rua porque o Costa Silva permitiu, o Costa Silva recebeu.
a embaixada dos 100 mil, Marcos Medeiros, Franklin Martins, Hélio Peregrino, toda a patota lá do Vladimir Palmeira, aquilo foram liberados, passou o Rei da Vela, o Tropicalismo estava na rua, Albuquerque me dava força para isso, porque achava que a cultura brasileira de esquerda, quer dizer, o Semanovo, o Tropicalismo, a Oficina, tudo isso, tinha uma função anti-imperialista dentro do país. Jogou nessa cartada dos festivais de música, tudo isso. O golpe de 64, embora tenha sido um golpe que instalou no poder um regime militar de direita altamente tecnocrático, com um projeto econômico extremamente racional, não tem nada de irracional do ponto de vista do capitalismo no golpe de 64. Mas qual é a ideologia do golpe? O que o golpe mobiliza para se legitimar diante da classe média, etc. Mobiliza os valores cristãos, a família, marcha com Deus pela família, etc. O que é isso? Isso é um grande, né, kit ideológico que funcionou. De 64 até 69, né, o que existe na melhor arte brasileira é o reconhecimento de que é preciso repensar. O estranhamento do Brasil. 1920, aparece como líder extremista promovendo greves estudantis. Eleito deputado. 1933, trai o movimento estudantil e apoia a ditadura de Vilia Flores. Nomeado secretário de Finanças. 1937, trai Vilia Flores e apoia a ditadura de Pancho Morales. Nomeado secretário de Cultura. 1938, trai Pancho Morales e apoia a ditadura de El Redentor. Nomeado secretário do Exterior. E naquele momento houve um reconhecimento de que isso era legítimo. Então, muitas das coisas que estavam contidas na produção artística logo anterior acabaram sendo liberadas. Então entra em pauta a questão do inconsciente, entra em pauta um maior diálogo com a psicanálise, e isso tudo sem renunciar a diagnóstico político, sem renunciar a análises de como se dão os jogos de interesse, etc. Não é? Quer dizer, a meu ver, longe de um recuo face à política, é uma outra maneira de conceber as relações entre a arte e a política, ou uma outra maneira de fazer uma arte política. Vem comigo, Sara. Não fique como os fanáticos à espera das coisas que não acontecem antes que nos acabemos. Vem comigo. A vida está acima das horas que vivemos. A vida é uma aventura. Você não entende. Um homem não pode se dividir assim. A política e a poesia são demais para um só homem. Eu gostaria muito que você ficasse conosco. Volte a escrever. Não anuncio cantos de paz. Nem me interessam as flores do estilo. Como por dia 1000 notícias amargas que definem o mundo em que vivo. O Terra em Transe é a obra deflagradora, não é, do tropicalismo. E quanto à obra deflagradora, né, eu diria que ela não tem esta ideia de pertencer a esse momento. Ela trouxe uma provocação, né, ela repensou, né, e fez uma revisão crítica de todo um imaginário, de todo um processo político, que deixou claro, né, que era necessário, né, um deslocamento da reflexão sobre a cultura brasileira e do processo criativo. De malandro não se amofina, lava roupa, canta samba, ainda rebola na tina. Mulher de malandro. O Caetano Veloso introduziu as guitarras elétricas como nós introduzimos a câmera na mão. Primeiro, o tropicalismo já existia, e existia numa outra acepção, que era o luso-tropicalismo do Gilberto Freire. É uma expressão que ele usava para trabalhar com a ideia desse complexo, né, que envolvia Portugal, África e envolvia Brasil. Depois você tem a obra do Oiticica, né,
E você tem depois o Caetano se apropriando do mesmo título, né, o Tropicália, né? E existe a ideia de que o termo também veio, né, de uma conversa na qual o Luiz Carlos Barreto sugeriu, né, que se desse esse título. A gente ia fazer uma festa na piscina do Copacabana, que era iam decorar com coqueiros, jaqueiras, jacas artificiais e tal. O Elinho Etibal ia fazer a cenografia e tal. Tava se rolando esse negócio. Glauber, eu, Paulo, toda a turma do cinema, o Gustavo, para fazer uma festa no Copacabana, chamar a Granfinada, os homens, os financeiros aí. Era para motivar, porque Glauber tinha um senso também muito grande do marketing. E aí, porra, ele estava naquele negócio e, por acaso, fomos a São Paulo, lá para outras ações, e aí encontramos, lá em São Paulo, encontramos com o Caetano. E aí Caetano saiu com a gente e foi para casa do Aldemir Martins. Tinha um almoço na casa do Aldemir. Aí, que o Glauber só chamava Aldemir. E o Aldemir ficava puto. Não, Aldemir, é Ademir, Martins. Aí, Adelmir, que ele chama. Aí Caetano foi e cantou aquela música. Aquela do Carmen Miranda dá, não sei o quê, aquela música. Quando ele acabou de tocar a música, aí eu virei para o Glauber e disse, aqui, essa é a música da nossa festa, da Tropicália. A festa ia se chamar Tropicália. Aí Caetano foi e falou assim, tu posso botar o título da música? Claro, bota, mas dá a música para a gente tocar lá no Copacabana. A música viabilizou, mas a festa não viabilizou. O que é interessante nesse momento é a simultaneidade entre o Terra em Transe, lançamento de Terra em Transe, e a exposição do MAN, do Museu de Arte Moderna do Rio, da obra do Oiticic, o Tropicália. Se não fossem os padres, o que seria das Américas? O que seria dos astecas, dos incas e dos maias? O que seria dos tupis, dos tamoios, dos aimorés e dos chavantes? O que seria da fé? O Teatro Oficina lança o Rei da Vela, que era dedicado ao Terra em Transe, surge o Tropicalismo, o Caetano Veloso vem da Bahia, com o Gilberto Gil, passando pelo Teatro, pelo Cinema Novo, faz uma síntese de toda a experiência na música. E dá uma outra fusão do Tropicalismo com o Cinema Novo, da Tricontinental com o Quarup, do Teatro de Arena com o Tropicalismo, quer dizer, dá uma outra síntese do auge do Costa Silvismo, entendeu? Então você vê uma outra fase de filmes, que é Brasil em 2000, Os Herdeiros, Macunaíma e O Dragão da Maldade com Santo Guerreiro. Ele está falando de uma época, de uma relação com a expressão humana, digamos, de uma pessoa que esperemos que isso não tenha desaparecido da face da Terra, mas que hoje é difícil não só testemunhar, né? Não sei se alguém age assim ainda, de uma maneira tão radical e profunda, é difícil até para as novas gerações de acreditar um pouco nisso, né? Que a relação do cineasta com o filme é, antes de tudo, não antes de tudo, essencialmente e apenas artística. É uma relação de criação e não uma relação nem de comércio, nem de divertimento, nem de diálogo com a plateia, nem nada disso. É apenas uma aproximação com o divino, ou seja, nesse sentido. E essa é a relação que Glauber, não só Glauber, muitas pessoas, muitos cineastas e artistas têm com o seu próprio processo de criação. Ou seja, é uma relação com Deus, uma relação diretamente com o divino, com o absoluto. E isso, evidentemente, não pode ter nada a ver com circunstancialidades, o que essas cabeças consideravam como circunstancialidade, que por exemplo, isso vai ser um filme, isso custa dinheiro, isso vai ter de vender, isso tem milhões de pessoas atrás. Esse aspecto hoje, evidentemente, ficou mais destacado, enquanto que o outro é mais oculto. Eu acredito que o outro subsiste de alguma maneira, mas já não tem a preponderância que tinha antes. Mas a do Glauber é essa, quer dizer, quando ele ia fazer um filme era como parir.
essa situação, esse suspense, entendeu? O Glauber conviveu com ele durante algum tempo, mas aí deu certo, ele embarcou, ele foi para o aeroporto, entendeu? Ele, a Rosinha, um clima assim de sabe, Berlim na Segunda Guerra Mundial, depois, aí ele, com uma sensação de perigo assim no ar, ele entra, imediatamente a gente sabe, do lado de fora, uma quantidade muito grande de amigos que estavam ali nesse Botafora, que ele estava sendo interrogado. Que estava sendo interrogado e que ele não estava com terra em trânsito na mala, os caras estavam procurando terra em trânsito, tá? E começaram a investigar a mala dele, a mala da Rosinha, a mulher dele, e também ali, o pessoal atrás, bem, não deu em nada, porque ele não tinha o filme, lá foi ele embora. Nesse momento, o Galeão, a varanda do Galeão tinha umas divisórias assim, a gente podia ficar vendo quem fosse embora, entendeu? Lá foi ele, junto com os passageiros todos, entrou no avião, entendeu? E ficamos ali na torcida para aquele avião ir embora logo, nada. De repente desce ele na frente de uma quantidade de passageiros, ficamos em suspense. Bem, o que ocorreu? Bem, daqui a pouco ele aparece na tal varanda lateral aqui e ele conta que um casal de judeus, tinha um senhor judeu que estava voltando para Israel, lotado de ouro, assim, relógio, anéis, canetas, fazendo um contrabando de ouro. Tal era a emoção do camarada que teve um infarto dentro do avião, entendeu? E aí teve que tirar o cadáver dali dentro do avião. O Glauber até me contou o seguinte, assim, sabe o que estava tocando na hora? A música do Homem ou a Mulher, aquela música do Francis Lai. E ele ainda cantou a música, as gargalhadas. Né? Bem, daqui a pouco ele vai de novo, vai embora, o avião levanta voo. Na hora que ele embarcou, e a gente está ali esperando ele, surge um psiu aqui do lado. Eu olhei, tinha um resto de varanda assim, onde as pessoas não tinham acesso. E ali estava um comissário e me chamou, falou assim, você é o Walter? Eu falei, sou. Eu fiquei assim, totalmente surpreendido por aquilo. Ele falou assim, não, eu sei quem você é, eu já te vi teu retrato no jornal. Vocês querem fazer passar o Terra em Transe? Eu falei assim, quero. Aí ele falou assim, então, dia tal, sei lá, terça-feira, quarta-feira, eu vou estar em tal endereço, assim, na cidade, era aqui perto da Maison de France, por ali, pela Erasmo Braga, por ali. Aí ele falou assim, você apareça lá para a gente combinar. Aí eu falei, tá legal, obrigado. Aí voltei, o Leon estava parado, assim, com o Zueni, falei para eles, falei assim, esse cara aí, ofereceu para passar o Terra em Transe. O Leon me falou, tenha cuidado, hein? Foi aquele clima de paranoia, o Zueni também falou, não, cuidado. Mas quando foi no tal dia lá, o terça, quarta-feira, eu fui lá, no local, para falar com o cara. Aí o cara me disse assim, olha, para poder fazer essa coisa de uma maneira sem chamar a atenção, em primeiro lugar, a gente precisa de uma pessoa que leve o canhoto para tirar a bagagem lá. Então você me leve lá no aeroporto, me avise que está chegando, e você vai colocar ela diretamente na balança. Falei, tá bom. Bem, a partir daí foi procurar a cópia do Terra em Transe que estava sendo feita no laboratório líder, entendeu? Pegar essa cópia com luz já corrigida, a cópia que seria exibida em Cannes, entendeu? A primeira cópia estava uma cópia assim, né? tirada na correria, né? Então, agora essa cópia já estava com a luz corrigida e, ao contrário do que a cópia que o Zelito levou, ela, inclusive, já tinha até legendas, entendeu? Foram feitas as legendas. Então, eu arranjei uma mala de Ness, uma promessa de que ela voltaria, enfim, mas ela nunca voltou. Uma mala que, na última hora, quando a gente botou as 12 latas do Terra em Transe, pesadíssimo,
a mala não fechava direito, teve que ter um negócio assim em torno dela, fazia placa toda hora. Bem, saí atrás de algum cúmplice que pudesse me ajudar a levar a mala no aeroporto, mas não encontrei nenhum dos notáveis que passaram pela noite, eu não encontrei ninguém, entendeu? Afinal, o próprio fotógrafo do filme, o senhor Luiz Carlos Barreto Borges, entendeu? Foi quem me levou até o Galeão e, como convidados especiais, coadjuvantes dessa história, no banco de trás, Gilberto Gil e Nana Caymmi, então casados. Então, o Gilberto Gil, que tinha trabalhado na alfândega, era um despachante da alfândega, um agente aduaneiro, poderia entrar, segundo a minha cabeça, lá dentro do aeroporto para saber, nas internas, se a polícia estava por ali. A Nana ficou desfilando uma coisa assim de horror ali, no saguão do aeroporto. Enquanto isso, estava eu com a responsabilidade de pegar uma mala pesadíssima. Falei para o Luiz Carlos, eu, magro desse jeito, naquela época era magro. Então, como é que eu vou levar essa mala? O Luiz Carlos combinou comigo, então fique lá, na porta do aeroporto, porque no aeroporto eu não entro. Então ele veio, era um sujeito forte, ele veio de lá com aquela mala pesadíssima e colocou na minha mão. Na hora que colocou na minha mão, eu peguei na mala e fui levando lá para comer. Fui radicalmente arrastado por essa mala, porque eu fiz um impulso, ela foi, pá, joguei na balança, a balança veio, pô, rodou, o cara fez assim, ó, pô, o cara se espantou com aquela mala, e com o peso todo, pô, e aí na hora que isso está acontecendo, chega o Luiz Carlos, aí uma voz assim se escuta, viajando, é o Terra em Transe, Luiz Carlos. Aí o Luiz Carlos chega a dizer assim, não, eu estou viajando aí. Aí o cara falou assim, ah, é? E olhou para ele, assim, para baixo, o Luiz Carlos estava de sandália. Aí o Luiz Carlos imediatamente falou assim, não, para o Paraguai, entendeu? Eu achei isso, presença de espírito ali, não faltou. Aliás, não falta até hoje. Mas eu achei aquilo sensacional. Eu acho que essa história ela conta um pouco o que era aquele clima de, sabe, né, ao mesmo tempo meio cômico, meio, entendeu? E ao mesmo tempo extremamente paranoico, o pânico que havia naquele momento. De cinema na Alemanha, em Berlim, e um dos filmes em competição era um filme brasileiro, o outro filme era um filme de um cineasta alemão chamado Jean-Marie Straub. E passou o filme do Straub, eu fui ao debate do Straub depois do filme, e ele começou o debate fazendo um protesto, dizendo que os dois melhores filmes do festival, que eram o dele e o filme brasileiro, estavam nos piores horários do festival. E eu fiquei surpreendido com essa afirmação e vi toda a conferência dele e depois eu fui conversar com ele, porque entre o estilo do filme dele e o estilo do filme brasileiro não havia nada em comum. E eu perguntei a ele, você encontra algum ponto de contato entre o seu filme e o filme brasileiro que está aqui? Ele disse assim, eu não vi o filme brasileiro, mas onde eu estiver, em qualquer festival que tiver um filme brasileiro, eu digo que é o melhor. Vou te contar por quê. Eu estava uma vez aqui, num festival de Berlim, querendo acabar um filme meu, chamado Crônica de Ana Madalena Bach, e sem dinheiro para acabar. E nós fizemos uma reunião de cineastas alemães, dizendo que estávamos sem dinheiro, não havia dinheiro do Estado ou de investidor para que nós pudéssemos fazer os nossos filmes, e nós éramos uma geração de novos diretores, não éramos conhecidos pela maioria dos grandes investidores e não tínhamos condições de acabar os nossos filmes. E aí veio uma pessoa que estava nessa entrevista falar comigo depois e dizer, olha, eu vi o seu primeiro filme, Não Reconciliados, gostei muito. Eu faço cinema, acabei de ganhar um prêmio num festival, era um prêmio em dinheiro e eu quero dar o dinheiro para você acabar o seu filme. Era o Glauber, tinha ganho um prêmio com Terra em Transe, e que deu o dinheiro para ele acabar o Crônica de Ana Madalena Bach.
Então ele disse, a partir daí, todo e qualquer filme brasileiro que eu veja num festival, eu digo, é bom. Entende? Porque esse nunca mais me pediu nada, não soube mais de coisa dele, quer dizer, viu os outros filmes que ele fez e tudo, mas esse gesto de solidariedade cinematográfica, para mim, era uma coisa inesquecível, dizia o Straub. Entende? Então era uma coisa... Terra em Trânsito foi apresentado em Berlim, em Cannes, perdão, em maio, e em Berlim em julho. Junho e julho eram os festivais. Não sei se essa coisa ocorreu imediatamente aí, ou ele se apresentou depois de Cannes em outros festivais na Europa. Eu não sei que prêmio foi esse que o Glauber recebeu, mas seguramente o Straub tem na memória essa imagem de que depois dele dizendo, não tenho dinheiro, não posso acabar meu filme, veio um cineasta da América Latina, um cineasta brasileiro que chegou para ele e disse, olha, eu recebi um prêmio aqui no festival, gostei muito do seu filme e vou dar o dinheiro para você terminar o seu filme, entende? Não tem muito a ver com Terra em Trânsito, mas ao mesmo tempo tem a ver, porque é uma coisa, entende, que explica bem a preocupação que estava por trás do realizador no momento em que ele fez aquele filme. Uma solidariedade e essa certeza de que, com frequência, a expressão cultural está diante da expressão política e consegue dizer e realizar algumas coisas que a organização política não consegue. Quando o filme bateu na tela, foi um filme que balançou o coreto, né? O filme, quando bateu, né, estava em pleno, vamos dizer, era aquela época de 67, quase já chegando o ato institucional, e número 5, né? Era a época da barra mais pesada mesmo do regime militar. Quando o filme bateu na tela, antes teve todo um problema com a censura. Nós tivemos que ir, eu e o Glauber fomos a Brasília para falar lá com o coronel Moletalha, que era o chefe da censura do governo na época, né? E esse coronel, ele nos recebeu, a mim, o Glauber, trancou as portas do gabinete dele e a primeira coisa que ele disse para o Glauber foi assim, como é seu nome? E o Glauber falou, Glauber Rocha. Aí ele falou, eu estou lhe processando pela Lei de Segurança Nacional. Mas eu, coronel, o que eu fiz? O senhor deu declarações num jornal me chamando de fascista, nazista, num jornal de São Paulo. Falei, não dei, que é isso, coronel? Aí ele puxou a página do jornal e mostrou assim, Glauci Rocha diz que o coronel Moletalha é nazista. Aí o Glauber foi falar, Glauci Rocha não sou eu, sou Glauber. Glauci é atriz, aliás, é atriz do meu filme, que eu vim aqui falar sobre esse filme. Porque estão querendo proibir o filme. Aí o coronel falou, não vamos falar do filme, vamos falar, mas ela não é sua irmã? Falou, não é minha irmã, não, ela é atriz do meu filme, do Terra em Trânsito, que eu estou aqui para falar com o senhor sobre Terra em Trânsito. Falou, não, mas vamos falar dela. Ela vai para a cadeia, sim, eu vou botar ela na grade. Aí o Glauber disse, não faça isso, coronel. Essa moça é uma atriz, grande atriz, ela disse isso na hora que você estava chateada, sei lá. Aí falou, não, o senhor faz o seguinte, o senhor diz para ela que dessa vez eu vou perdoar, mas que ela não repita, porque da próxima eu processo ela e boto ela na cadeia. Mas o que tem seu filme Terra em Trânsito? Aí o Glauber falou, olha, nós estamos com o filme aí, os censores estão interditando o filme, não querem liberar o filme. E a gente está aqui para ver com o senhor o que pode ser. Meu filho, eu não... Esse negócio de ver filme, eu não quero dar palpite disso, não. Esse negócio desses censores, eles podem liberar, não liberar, isso é problema deles, é que eles são muito medrosos, ficam com medo. Você sabe desse negócio de civil, né? Os censores deviam ser militares, porque civil não quer assumir responsabilidade.
Aí nós falamos, o coronel falou, tá bom, então amanhã manda ver o filme aí pelos outros sensores para ver o filme e você faz os sensores dar um novo parecer. Então vai lá e conversa com eles vê o filme, amanhã manda um parecer aqui para mim, o que eles disseram eu faço. Aí nós fomos conversar com os sensores, o Glauber tinha lá até um conterrâneo do Glauber, um cara da Bahia, um sensor. Aí o Glauber disse, vocês têm que comentar outro parecer aí pro coronel, porque o coronel vai liberar o filme se vocês... Aí os sensores fizeram uma nova sessão, viram o filme, Terra em Transe, e no outro dia fizeram um parecer e mandaram pro coronel. Aí o coronel chamou a gente. Falou, escuta aqui, o que aconteceu? Vocês foram lá, conversaram com os sensores, explicaram muito o filme para eles, e o resultado é que eles agora estão mandando aqui um parecer, liberando o filme sem corte nenhum. Que história é essa? Então, como é que o filme estava interditado e agora está liberado? Aí falei, realmente, coronel, para você ver como não faz sentido, né? Os caras... Não, mas não pode, que é isso? Tem aqui um negócio aqui de um padre que termina o filme, o padre com um fuzil na mão, diz, isso representa que a igreja está indo para a luta armada. Esse padre tem que ter um nome, não pode ser um padre anônimo, senão ele está representando a igreja. Tem que botar um nome no padre. Mas, coronel, como é que a gente vai botar? Já está filmado, vai botar um nome no padre? Não, deixa eu dar um jeito. Aí fala, tá bom, então nós vamos botar no letreiro um nome. Padre, o nome do padre. Aí falei, tá bom, faz assim, aí eu concordo. Porque esse negócio de... Eu não gosto de ficar fazendo julgamento de negócio de arte, eu não gosto de arte, eu sou oficial de cavalaria, eu gosto de cavalo, então arranja lá esse negócio para não me chatearem mais. Porque depois vem aí esse negócio aqui, vem uns deputados e tal. Tá bom. Aí foi... No dia seguinte a gente mandou fazer do letreiro o nome do padre, dando um nome assim, entre parênteses, padre, igreja católica, padre católico, aí botava Camilo Torres, que era o nome de um padre guerrilheiro, Camilo Torres, né? E aí passou o nome do Camilo Torres e ninguém se lembrou que o Camilo Torres era um grande padre guerrilheiro, né? Enfim, e o Terra em Transe foi liberado.